Os Estados Unidos têm hoje aproximadamente 22,5 trilhões de dólares em dívida pública. Vamos tentar ter uma real noção de quanto dinheiro é isso. Só para você ter uma ideia, 22,5 trilhões de dólares representa quase 30% do valor de tudo que foi produzido no planeta durante todo o ano de 2018. Com esse valor, você conseguiria reconstruir aproximadamente 219 Europas pós-Segunda Guerra Mundial, comprar todas as ações de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova York e com o troco ainda daria para comprar todas as empresas da Bolsa de Valores brasileiras também. Se por um acaso você resolvesse empilhar todo esse dinheiro em notas de $1.000, quando você chegasse no valor de apenas 1 trilhão, a sua pilha de notas teria uma altura de aproximadamente 110 mil metros, que é 10 vezes a altura em que um avião comercial voa. Se você continuar empilhando essas notas até chegar ao valor de 22,5 trilhões, então provavelmente você terá chegado até a Lua. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre o que aconteceria caso os Estados Unidos parassem de pagar a sua dívida. Uma dívida de mais de 22 trilhões de dólares não é adquirida assim da noite para o dia. Você não simplesmente acorda um dia e se descobre devendo uma pilha de dinheiro que chegaria até a Lua. É necessário gastar muito para se chegar nesse nível. 50 anos atrás, a dívida americana girava por volta de 350 bilhões de dólares. A marca histórica de 1 trilhão só foi alcançada no início da década de 80. Hoje, menos de 40 anos depois, essa dívida já ultrapassou a marca dos 22 trilhões de dólares. Gastos recorrentes com guerras, o inchaço no tamanho do Estado, além de pacotes de estímulos econômicos, explicam perfeitamente como os americanos chegaram aonde eles estão hoje. De fato, a dívida aumenta porque, como de praxe, o governo gasta muito mais do que arrecada, e como aumentar a carga tributária é uma medida impopular, ele financia o resto de sua dívida pegando empréstimos através da venda de títulos públicos. Os maiores compradores desses títulos são empresas, instituições financeiras e governos de outros países. Mas então, qual seria o problema? Quando um país anuncia que ele não irá mais pagar a sua dívida, isso é chamado de calote soberano, algo bem conhecido dos brasileiros. Afinal, desde 1800 até os dias de hoje, nosso governo já deu calote em nossos credores por nada mais nada menos do que 10 vezes. Se os Estados Unidos anunciassem um calote soberano, isso significaria basicamente que o governo americano deixaria de pagar o dinheiro que foi pego emprestado com os investidores dos títulos de sua dívida. Mas quais são as consequências caso isso de fato acontecesse? Ninguém sabe com exatidão o que iria acontecer, porém, o consenso que existe é de que os mercados globais afundariam e as taxas de juros subiriam de forma vertiginosa. O sistema financeiro americano seria o primeiro a sentir o baque. Os bancos possuem pilhas de títulos da dívida americana, e no caso do calote soberano, eles provavelmente seriam os primeiros a quebrarem. O desemprego iria aumentar e o cenário de incerteza iria predominar na economia. O preço das ações da Bolsa de Valores ao redor do mundo despencariam com investidores tirando seu dinheiro de ativos de risco, que nesse caso incluiriam as próprias moedas fiduciárias como o dólar, e depositando em outros ativos que lhe forneçam segurança como o ouro, a prata e talvez até mesmo as criptomoedas. Serviços públicos seriam inutilizados. Não haveria dinheiro para pagar os funcionários públicos, aposentados e beneficiários de programas assistenciais. O resultado disso com certeza seria uma enorme onda de revolta na população nas ruas. Além disso, um calote soberano dos Estados Unidos afetaria o comércio, encarecendo substancialmente o custo de se empreender. Empresas teriam que pagar taxas de juros muito mais altas em empréstimos e preços cada vez maiores de seus fornecedores. Haveria um enorme aumento generalizado de preços por toda a economia. Empresas decretariam falência e, consequentemente, o desemprego explodiria ao redor do mundo. As consequências sobre a moeda americana, que hoje é a moeda de reserva mundial, seriam terríveis. Haveria uma queda drástica sobre a demanda por essa moeda. Pessoas, empresas e governos ao redor do mundo correriam para conseguir vender seus dólares o mais rápido possível. Entretanto, não conseguiriam encontrar compradores e ficariam com o prejuízo na mão, o que aumentaria ainda mais o risco de contágio dessa crise para outros países. Em pouco tempo, o valor do dólar despencaria abruptamente. Preços de produtos básicos do dia a dia, essenciais para a sobrevivência das famílias, subiriam exageradamente. Comida, roupa, combustível, tudo subiria. Por ser o centro financeiro do mundo e por possuir a moeda obrigatória em transações internacionais, essa crise teria um enorme impacto não apenas na economia americana, mas em toda a economia mundial. Países estrangeiros detêm grande parte da dívida americana. China e Japão são os maiores credores dessa dívida, com o Brasil vindo logo atrás na terceira posição. Para se ter uma ideia do risco sistêmico dessa crise, vamos pegar como exemplo o próprio Brasil. O Brasil possui hoje cerca de 300 bilhões de dólares em títulos da dívida americana. Isso corresponde a aproximadamente 15% de tudo que o país produz em um ano.
No Japão, essa porcentagem é de 20% e na China de 7%. Isso significa que um calote dessa proporção teria consequências tão pesadas fora dos Estados Unidos quanto dentro dele. A mais recente crise da dívida que tivemos em um país notável foi a Grécia em 2015. O governo anunciou um calote de 1,7 bilhão de dólares, uma quantia bem aquém da que estamos discutindo aqui nesse vídeo. Mesmo assim, teve consequências terríveis para esse pequeno país europeu e para todos os seus credores. Naquele ano, 15% da população grega passou a viver abaixo da linha da pobreza, quando 6 anos antes, em 2009, essa taxa era de apenas 2%. Segundo o Banco Central grego, a riqueza líquida das famílias caiu 40% nesse período. A taxa de desemprego passou a ser a maior de toda a Europa, chegando a 22%. Mas então, levando em conta tudo o que foi dito aqui, quais seriam as chances reais disso acontecer com os Estados Unidos? Um calote no sentido mais restrito da palavra, ou seja, o governo americano parar de pagar a sua própria dívida seria praticamente impossível, já que essa dívida é denominada em dólar e principalmente porque hoje em dia os bancos centrais possuem a liberdade de imprimir a quantidade de dinheiro que for necessária para atender suas demandas. Entretanto, declarar uma moratória não é a única forma de se dar um calote em sua dívida. É uma prática extremamente comum dos governos endividados pagar suas dívidas através de inflação. Obviamente, imprimir pedaços de papel pintados de verde para pagar dívidas, como se esse pedaço de papel por si só tivesse capacidade de representar alguma riqueza, nunca foi algo sustentável e nunca será. Ao ver suas reservas evaporarem por conta dessa política monetária irresponsável, será apenas uma questão de tempo até que todos os credores da dívida americana percebam que não faz sentido permanecer em cima de uma pilha de títulos públicos que jamais serão pagos se não for através de muita inflação. Pode ser daqui a 2, 10 ou 50 anos, ou pode ser na semana que vem. A questão aqui não é se isso vai ou não acontecer, mas sim quando. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em responder. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.